Salve, então, Glauco. Esse livro eu escrevi recentemente. Eu voltei para o interior, que é de onde é bom às vezes a gente voltar para os nossos cantos, né? Eu sou de Campinas e vim aqui para a região. Não estou exatamente em Campinas, mas numa cidade menor, próxima. E comecei a escrever. Aí, é, esse livro eu escrevi a partir de um convite que uns amigos fizeram para participar de uma coletânea de poesia para falar sobre o golpe de 64. Daí eu resolvi escrever a partir de um ângulo que era a história de um conhecido que diz que o contato que ele teve com o golpe militar de 64 foi que ele, muito jovem, fazia educação de adultos com camponeses e, e para isso ele usava um gravador de rolo e que trabalhava com o método Paulo Freire. Esse gravador ele ficava escondido na tulha em que ele ia, na fazenda, das aulas de alfabetização. E quando ele chega lá, num domingo, o gravador de rolo estava estatelado, quebrado. Foi o ódio, né, dessa classe dominante contra qualquer possibilidade de autonomia do povo. E eu falo sobre 64 a partir dessa história com uma poesia. A partir da poesia, resolvi escrever sobre algo que eu entendo que é um grande fracasso em política social aqui no Brasil. Na verdade, um fracasso que é a renúncia, que é a ausência até de se colocar frente ao problema de uma forma consistente, que é o fato de não termos tratado a questão da alfabetização de adultos, educação de adultos e o fim do analfabetismo no país, que eu entendo que deveria ter sido feito. É algo que me persegue há muito tempo, porque quando eu estava no Ministério da Cultura, eu tentei trazer a alfabetização de adultos para os pontos de cultura. Acabou não dando certo, não conseguia, tudo em governo é tudo muito engessado. Mas, enfim, vira e mexe eu volto nessa questão. Aí eu escrevi um texto propondo um mutirão Paulo Freire, que, ao meu ver, devia ser imediato para alfabetizar entre 8 e 10 milhões de pessoas adultas num período de 2 anos. Isso é perfeitamente factível e é um custo bem razoável, bem baixo, unitariamente falando, né? Disso eu fui puxando, resolvi resgatar aqui, eu estou falando para vocês e olhando para uma mata, né, que fica bem de frente do meu quintal. Eu resolvi resgatar todos os pensamentos, práticas que fui desenvolvendo ao longo aí de uns 40 anos de trabalho em torno da cultura e apresentá-los como pequenos grãos de sementes, né? Então, eu trato da questão da arte, previdência para artistas e trabalhadores da cultura, direitos autorais, propostas em torno da ciência, e aí entendendo difusão científica enquanto ciência, não é? E cultura enquanto cultura, uma série de questões. Analisei política de editais, a universalidade da cultura. Ao todo são 38 grãos. E me coloquei meio como se eu fosse um velho agricultor que estaria entregando sua lata de sementes para quem quiser seguir semeando por aí. Então, o livro eu escrevi dessa forma, uma escrita que fluiu, né? Acho que escrevi em 3, 4 meses. E então, essa é a primeira entrega aqui do interior. Logo tem umas outras aí. Há 20 anos eu publiquei um livro, foi até resultado do meu mestrado na Unicamp, que é Na Trilha de Macunaíma. Já naquele livro, saiu pelo Senac, Sesc, agora vai sair uma nova edição. Já está pronto, eu que não tenho em mãos aqui. E já naquele livro, eu apontava a questão da quebra dos sentidos do trabalho enquanto
um ponto de coesão social e construção de solidariedades populares. E algo que se agravou. Eu nem imaginava que a gente chegaria na situação que estamos hoje, né? Em que tudo está individualizado, né? Acabou, estilhaçou todos aqueles espaços de coesão proletária, digamos assim, né? Fábricas com 40 mil pessoas, como tinha na Volkswagen, a Avenida das Nações Unidas em São Paulo, ali na Zona Sul, tinha 100 mil metalúrgicos numa avenida, em torno, né, naquele eixo, isso até os anos 80. Né? Isso foi arrebentado. Eu percebia que essa brecha, até uso esse termo, essa brecha, ela se encontraria exatamente no tempo livre, na dimensão do lazer e da cultura, para estabelecer novos vínculos sociais. Entendo que essa ideia estava correta e nesse livro eu a retomo, né? O centro da luta de classes, não no Brasil, no mundo, ele se deslocou para o campo simbólico e para o campo da cultura. É até um paradoxo, mas quem compreendeu isso de uma forma mais consistente e aplicou essa dimensão foi exatamente a extrema-direita. Acho que eles leram melhor o Gramsci, né, do que a esquerda. E se a esquerda, uma grande parte não leu, outra parte, se leu, não compreendeu. E a parte que compreendeu, infelizmente, não aplicou. E a extrema-direita aplicou. Tanto que todas essas bombas comunicacionais e culturais que têm surgido no mundo aí nessa última década, né, de forma intensa, são bombas culturais, né, de quebra do senso de realidade, inclusive, de manipulação do sentido do real, né? Até há um capítulo em que eu trato disso, coloco que como o grande desafio de uma política cultural é exatamente a possibilidade de reaproximação com o real, para que a sociedade perceba os sentidos do real, né? Mas isso só é possível ser feito a partir da arte. Note que a arte, a gente tem uma ideia de que a arte ela vai no abstrato, né? Mas não, o que a arte faz é nos deslocar da ilha, né, do nosso real, para que a gente consiga perceber a ilha, né? A arte ela faz movimento de saída e retorno, né? Então aliás, a melhor forma de nos aproximar da verdade é a partir da arte. Por quê? Porque ela usa todos os sentidos, não somente o racional. São todas as inteligências humanas que são ativadas a partir da arte. Então, eu penso isso e entendo, sim, que o grande desafio do Brasil é falta encantamento, falta arte, falta cultura. Quando a gente conseguir descobrir isso, a gente vai mudar a correlação de forças na sociedade. Agora, Célio, quando você fala dessa questão da guerra cultural, né, que a extrema-direita apreendeu muito bem o sentido dela, a gente tem outro aspecto aqui no Brasil que também discutimos bastante, que é a questão da concentração midiática, né? Então, eu queria utilizar até uma notícia sobre cultura, na verdade, que foi retratada pelo jornal Estado de São Paulo da seguinte forma aqui. Festival de Cannes. Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho vencem, mas Brasil perde Palma de Ouro. Pois então. Quer dizer, o Brasil conseguiu, com Wagner Moura, o primeiro prêmio de interpretação masculina obtido pelo país. Kleber Mendonça Filho ganhou o prêmio de melhor direção, que só tinha sido vencido pelo Glauber Rocha em 1969, mas o Estadão destaca que o Brasil perdeu a Palma de Ouro de melhor filme. Quer dizer, esse tipo de... O Glauber caiu, né? Mas é isso que ele coloca. Aqui é um puro exemplo de guerra, de disputa cultural, narrativa. Então, é justamente isso que eu queria te perguntar, porque a questão da cultura, ela se relaciona com esse oligopólio, com esse monopólio da comunicação também, e eu queria que você... E eu acho que, inclusive, os pontos de mídia livre tocavam nisso, né? Então, eu queria que você falasse a respeito da importância de iniciativas que possam abrir
esse campo da comunicação, inclusive para fomentar mesmo a cultura de uma forma mais democrática, mais livre do que isso, né? Porque senão a gente vai ter a leitura enviesada desses veículos de comunicação e as pessoas veem esse tipo de notícia assim, pô, que pena, o Brasil perdeu, né? Há países, inclusive, que comunicação e cultura estão no mesmo ministério. O Reino Unido é um exemplo disso. A BBC é resultado disso, dessa compreensão. Não há como, porque só se comunica uma cultura, pode ser um berro, um arroto, isso é uma expressão de cultura. Como também a cultura só se realiza quando comunicada, quando ela sai de alguém e ela estabelece um ato comunicativo, né? Então, não há como pensar cultura dissociada de comunicação e vice-versa. Eu trato desse aspecto também, tem um capítulo em que... São capítulos curtos, sabe? O livro tem 200 páginas e 38 capítulos, então eu vou puxando, na verdade, vou entregando assim tudo que eu fiz, tive de reflexão, que eu vi ou que fiz e percebi outros fazendo e refletindo em torno disso, né? Então esse é um desafio, mas ele não é atacado. O que nós fizemos na década, né, entre 2004, 2010, na verdade em 2009, que foi lançado os Pontos de Mídia Livre, por sugestão do Antônio e do Miro, no encontro que nós tivemos, que foi a partir de um outro encontro que eu não participei, mas eles participaram, que foi o de mídia livre, que houve, e aí já haviam os pontos de cultura, que tinha esse papel de comunicação, mas havia necessidade de uma especificidade para a difusão, daí nasceram os pontos de mídia livre. Mas foi ainda muito inicial, foram 100 pontos de mídia livre, né? E também assinaturas de revistas, uma série de outras ações em comum, né? Então ainda era muito pouco. Mas, por outro lado, foi a primeira vez que houve uma política pública no Brasil e no mundo que se antecipou ao chamado deserto de notícias, né? Que é algo que houve também o estilhaçamento do trabalho, do mundo do trabalho, também o estilhaçamento da mediação de notícias, né? Com a quebra das possibilidades de financiamento, mesmo do jornalismo corporativo, né? Jornalismo empresarial, ele também sofre dificuldades. Nós compreendemos a comunicação enquanto um direito humano básico e como algo que deve ser financiado a partir de política pública, como a cultura, como a educação, como a saúde, né? Esse foi o exemplo e demonstramos que há caminho para isso, não é? Então, eu penso que esse também deveria ser um grande desafio. Infelizmente, não está sendo atacado, né? E não está sendo resolvido, nem pelo governo e nem pela sociedade, em termos de compreensão, né? Mas, por outro lado, o Brasil demonstrou qual seria esse caminho, né? A partir dos pontos de mídia livre. Inclusive, tem países, por coincidência, 2 semanas atrás, eu recebi uma visita de uma pesquisadora da Academia de Ciências do Reino Unido. Ela veio aqui em casa e está contratada fazendo uma pesquisa porque no Reino Unido, eles vão reformular as políticas culturais no país. E um dos paradigmas que eles definiram para estudar foi exatamente a experiência brasileira dos pontos de cultura, aí incluído os pontos de mídia livre. Célio, a Mercedes Navarro, que está aqui antes de você chegar, inclusive, pede que... Ela diz, minha esperança é que essa conversa de hoje possa tratar também da cultura digital, nos territórios mais esmagados pelo capitalismo, territórios negligenciados, como, por exemplo, as favelas. O que você tem a dizer, Célio? Isso a gente tratou no seminário do SACIX, né? Eu gostei demais do nome, viu? Eu não sei, foi você que sugeriu o nome?
Antônio? Não, esse nome já existia, mas ele designava uma rede de telecentros criada pelo Coletivo Digital lá nos anos 2000. Achei lindo o nome, tanto que você viu que no poema eu até termino tratando dessa dimensão, né? Porque ele puxa a cultura tradicional brasileira, né? E joga nesse sentido da tecnologia, né? Então, acho que o Sassix devia substituir o X. Essa é uma grande rede social brasileira, até com esse nome, né? Mercedes, também, além de uma série de experiências desenvolvidas pela Cultura Viva, pelo Ponto de Cultura, e note, isso é de 2004, nós iniciamos algo que não teve paralelo no mundo, que foi a nossa compreensão a respeito de cultura digital. Todo Ponto de Cultura, ele recebeu um estúdio de mídia livre para gravação de suas músicas, de seus filmes. A rede de cineastas indígenas que tem hoje no Brasil e que ganham prêmios no mundo todo, são mais reconhecidos no exterior que no Brasil, ela se desenvolveu e ganhou amplitude exatamente pelos pontos de cultura. Antes havia algumas iniciativas do vídeo nas aldeias, mas era muito custoso, então uma ação muito limitada. Aí a gente transformou o vídeo nas aldeias em um pontão de cultura e vão fazendo assim. Mesma coisa com jovens nas favelas, mesma coisa com meta-reciclagem de sucata tecnológica. À época, nós pegávamos computadores 386, 486 e transformávamos em computadores potentes. Também fazíamos antena de Wi-Fi, quando estava começando o Wi-Fi, porque o Wi-Fi ele pode ser distribuído, não precisa ter essa lógica centralizada. Fazíamos antena de Wi-Fi, porque um equipamento que recebe o sinal, ele pode transmitir para o outro. Ensinávamos as pessoas a fazerem antena de Wi-Fi com lata de leite em pó. Tudo em software livre. O próprio desenvolvimento de software livre para edição de áudio e vídeo foi desencadeado a partir daquele momento no mundo. E como foi? Como as pessoas percebiam, né? Hackers do mundo todo percebiam o que estava acontecendo no Brasil, começaram a colaborar, porque a lógica é a lógica colaborativa, da generosidade intelectual, do trabalho compartilhado, não é essa lógica do proprietário, né? E assim há um desenvolvimento muito grande. Também isso aconteceu, chegou em 3.500 pontos de cultura do Brasil. Ocorre que, com a virada do governo Lula para depois o governo que vem em 2011, houve uma incompreensão a esse respeito. Eu diria que o primeiro retrocesso e até mesmo, eu uso o termo, o assédio mesmo, a perseguição que houve a políticas públicas anteriores, né, foi em relação à cultura digital. Aí se passou a dizer que fazer aliança com o Zuckerberg, achando que o Facebook ia levar a inclusão digital nas favelas. Se vocês procurarem, pesquisarem, aí vocês vão ver que isso aconteceu. Enquanto se perseguia um processo autônomo, vanguardista, de referência, que havia se desenvolvido no Brasil via o Ministério da Cultura, não é? Isso teria que ser retomado agora, mas também a compreensão é muito limitada. Até houve nessa aparente, mas ao meu ver muito tímida e muito aquém da necessidade, aparente retomada do Cultura Viva, até um pontão de cultura, mas na verdade, para se desenvolver, precisa de um ecossistema, precisa de um pouco mais de investimento e uma ação mais concentrada e que envolva a poética, e que é o que falta para o reencantamento da política, inclusive. A gente está vivendo um momento
precário nesse sentido. E tudo isso aconteceu 15 anos atrás, não é? De 15 anos para trás, né? E foi muito abruptamente quebrado, perseguido, né? A partir de 2011. Eu entendo, interpreto, aí falando como historiador, que muito dos retrocessos que o Brasil teve a partir de 2013 foram resultado disso. Note que esses youtubers aí falando um monte de besteira, influencers, né? Influencers do nada e tudo mais, eles crescem nessa última década. No entanto, 20 anos atrás, a gente já tinha se antecipado a isso, tinha trabalhado em processos de autonomia nas comunidades, cada qual como um ponto de emissão, não só de recepção, mas de emissão de conhecimento, de interpretação da sua realidade, né? Do ponto de vista cultural, comunicacional, né? Então, muito dos retrocessos que nós vivemos são fruto dessa incompreensão que houve nessa virada entre 2010 e 2011 aqui no Brasil. E entendo que para se retomar essa disputa de classes, né? Porque no fundo é uma luta de classes que está acontecendo, para retomar condições equilibradas de luta de classe no Brasil, será necessário retomar pontos de autonomia, de potência e de soberania da parte da comunicação. Falando de soberania, hoje a comunicação, até nas Forças Armadas, dizem que é entre oficiais, né? Daí outro dia as Forças Armadas se desculparam, dizendo não, é só para oficiais se comunicarem com as famílias, mas não é só isso. Mas até a comunicação em áreas remotas das Forças Armadas no Brasil hoje, seja Marinha, seja também do Exército, é feita por satélites contratados do Elon Musk, da Starlink. Pois bem, havia um programa no governo federal, em 2005, e eu cansei de inaugurar antenas no Xingu, em quilombos, em assentamentos rurais, em favelas também, que era o GESAC, que chegou a mais de 5 mil pontos, que fazia comunicação digital, de internet, por satélite, e com soberania nacional, tecnologia nacional. Isso tudo foi desfeito. Ou seja, houve uma renúncia à nossa soberania. Só que essa renúncia ela não aconteceu a partir do golpe de 2016, nem depois da entrada da extrema-direita em 2018 com o Bolsonaro. Ela aconteceu antes, o trabalho sujo foi feito antes. E a gente precisa compreender por que isso aconteceu. Célio, quando você fala, né, dessa proposta de mutirão para alfabetização, né, de como seria uma ação que tem impacto na vida de todos os brasileiros, não só daqueles alfabetizados, a gente relaciona aqui, a partir dessa junção que você faz da educação com cultura, né, como você falou, são indissociáveis, mas remete a outras duas questões também atuais, que primeiro a questão do hábito da leitura, né? Você está lançando um livro e a gente tem um hábito de leitura sendo cada vez mais abandonado, cada vez menor aqui no Brasil, não só no Brasil, né? E também temos um problema do outro tipo de analfabetismo, o analfabetismo funcional. Inclusive, muitos pesquisadores associam essas duas coisas à questão de como as narrativas fáceis dessa extrema-direita acabam emplacando para muita gente. Então, eu queria que você falasse a respeito disso, né? Da importância de como esse mutirão poderia alterar um pouco essa realidade e também de outras iniciativas que combateriam esses dois problemas, Célio. É isso mesmo que você disse. Tanto que eu sugiro que o mutirão leve o nome de Paulo Freire. E Paulo Freire tem sido muito detratado no Brasil, é a nossa figura mais respeitado e reconhecido, o pensador brasileiro mais respeitado e reconhecido no mundo, o único pensador brasileiro entre os 100 pensadores mais citados do mundo, em todas as áreas, né? Paulo Freire.
Então, as pessoas ofendem, falam mal de Paulo Freire sem nunca terem lido uma única linha sobre ele, né? E isso é entrar na disputa de classes, e na disputa simbólica. É assim, nós vamos alfabetizar 10 milhões, 8 ou 10 milhões de brasileiros em 2 anos, adultos, a partir do mutirão Paulo Freire, e juntando as energias sociais do povo, né? Trazendo professores aposentados, educadores, há muita gente muito boa espalhada por aí, o MOVA, Movimento de Alfabetização, mas isso não está tendo uma prioridade, uma compreensão, algo ainda muito, muito residual, tratado de uma forma muito tecnocrática, mesmo pelo governo federal. Às vezes eu já vi, inclusive, não vou citar aqui quem deu a declaração, até porque foram vários, não é? No nosso campo, no campo democrático, mais popular, ou chamado à esquerda, né? De que o problema do analfabetismo no Brasil seria resolvido à medida que as crianças fossem alfabetizadas na idade certa, e as pessoas analfabetas, elas são muito idosas, então não conseguiriam se alfabetizar, e com o tempo, etariamente, né, com o falecimento delas, a gente teria um outro nível. Essa visão totalmente... Primeiro, é desumana, né? Segundo, ela é totalmente equivocada. Não foi assim que se eliminou o analfabetismo em Cuba, nem na Bolívia, por exemplo. Bolívia, desde 2014, é território livre do analfabetismo. Eu estava lá quando houve essa declaração da Unesco, né? E trato disso num outro livro, sobre a Bolívia. Sempre é um tema que volta ao meu pensamento. E, na verdade, tratar o analfabetismo não é uma ação que impacta somente as pessoas, os adultos analfabetos, ou analfabetos funcionais, que aí a gente já vai para 30% da população. E sim algo que é a sociedade incorporar o valor educação e cultura como algo prioritário, a sociedade se mobilizar por isso. Por isso que eu sugiro na forma de mutirão, né? E não tem... o custo daria em torno de 10 bilhões de reais em 2 anos. Foi o que eu calculei. Calculei isso em 2022, 2023. Não pode ser um pouquinho mais, mas é mais ou menos isso. Com 10 bilhões de reais, a gente atingiria essa meta de 8 milhões de adultos alfabetizados em 2 anos, contratando pessoas, fazendo, enfim. Como eu tenho essa experiência de gestor, eu fiz o cálculo de como viabilizar. Isso é nada. Ver aí os dados que o Antônio está colocando. Isso não tem efeito algum no orçamento, é residual, é 0, alguma coisinha. Então, a gente não resolve isso porque não se coloca de frente do problema. É como se o problema nem existisse. E esse é o grande problema do Brasil. Há problemas fundamentais, possíveis de serem resolvidos, e que a gente não se coloca de frente deles, né? Com isso, nós estamos renunciando à própria luta de classes, e aí vamos incorporando uma série de valores que são esses valores de dominação, de opressão, aí seculares, que a gente conhece, que não é necessário que eu recoloque aqui. Célio, 10 bilhões de reais equivale a 3 dias de pagamento dos juros da dívida pública. Daria para fazer 100 vezes por ano. Então, é algo que nem cabe discutir, né? Que não tem orçamento para isso. Tem dinheiro. Eu queria que você nos dissesse, por fim, como você está vendo o cenário brasileiro hoje. A gente tem sustentado muito a ideia de que é preciso fazer planos para depois das eleições. Não que as eleições não sejam importantes, mas elas são essenciais para evitar a volta da ultradireita, né? Mas que não existe, digamos assim, no horizonte político imediato uma proposta de transformação da sociedade brasileira. Essa proposta vai ter que sair de um processo de reformulação de projeto nacional
em conjunto com a população. Um trabalho de formação política, de informação política de médio prazo. Queria que você dissesse um pouco como você está vendo o cenário brasileiro hoje. Eu termino o último capítulo do livro falando de duas noções, né, dois conceitos, esses que eu acabei desenvolvendo, né, e eu lanço. Vou retomá-los em outros momentos aí com mais profundidade. Aqui eu quis fazer um livro de conversa, para tornar uma leitura bem acessível, mas sempre com conceitos mais profundos, né? Para que tentar a leitura também, né? Porque a gente escreve muito, as pessoas desistem antes de abrir o livro, né? Então, quis fazer uma leitura mais fluida, mais corrida, mas trato disso nesse capítulo. São os conceitos de urgência histórica e emergência cultural. Urgência histórica, porque nós nos conformamos e nos domesticamos com a ideia, com a noção de paciência histórica. Eu mesmo sou historiador, trabalho muito com esse conceito de que as mudanças são configurações de longo prazo, então há que ter uma certa paciência histórica. Mas o tempo da paciência esgotou, inclusive pelo iminente colapso climático que a gente vai viver, que não é do clima, é de civilização. Então a gente vai ter um colapso climático e de civilização. Vide o que tem ocorrido em Gaza e a quase inação em relação a esse genocídio, né? Que a sociedade vê e ela está absolutamente amortecida. Então, isso é um reflexo de um colapso civilizatório. E por isso é preciso a gente trabalhar com uma outra noção, que é a noção da urgência histórica. As mudanças elas têm que acontecer agora, não mais no tempo histórico, mas no tempo biológico dos seres, né? A gente é finito e precisamos ter a mudança aqui e agora. No futuro estaremos mortos. E o outro conceito é o conceito de emergência cultural. É exatamente perceber que a interpretação do mundo e o grande cenário da disputa de classes, ela se dá não mais na esfera do trabalho, mas na esfera cultural, na esfera da convivência, que é a esfera do comum também, porque é onde a gente partilha. O que é o comum? É a partilha do ar. A água também deveria ser comum, já não é mais, e se naturalizou a transformação da água em mercadoria. Dali a pouco vai se naturalizar também a transformação de um ar de melhor qualidade. Já é assim, né, com a distribuição geográfica, mas isso vai ser mais ainda explicitado, né? Até o acesso ao ar vai ser desigualmente distribuído, né? Mas com a água isso já está explícito, né? Tudo vai virando mercadoria. E com outros espaços do comum. Então, é retomar isso. Isso só será possível pela cultura, pela interpretação simbólica. E como que a gente vai conseguir dar esse salto, meu modo de ver? Pela arte. E, como eu falei no começo, a arte ela nos ajuda a perceber a realidade, a nos deslocar da realidade, e provoca o assombro, provoca o encantamento, né? O grande problema, não só do Brasil, é o mundo desencantado em que a gente vive. E com o desencantamento a gente começa a pensar que não há mais alternativa. Aí, falando do bruto da política atual aqui no Brasil, a gente tem dois desafios. O primeiro é conseguir bloquear o retorno da extrema-direita. Não vai ser tarefa fácil e talvez ela não seja ganha. Vide o que ocorreu nos Estados Unidos, vide agora, da semana passada, em Portugal, né? Porque a força da extrema-direita ela é avassaladora. E, por outro lado, no campo popular, ou de esquerda, entre aspas, né, o conceito mais alargado de esquerda, há uma rendição muito grande
em relação aos valores, porque ela absorveu valores outros que não os que são os da transformação social. Ela se conformou e com isso virou sistema, né? E é até uma contradição, mas é o que tem ocorrido no simbólico com a sociedade. Mas é o que temos para hoje, então temos que conseguir barrar. Não vai ser fácil. Para barrar, tem que ter encantamento. E agora, para conseguir superar e ter um outro momento, resgatar, inclusive, a ideia de revolução, vai ser preciso pensar de forma mais larga, né, que vá além do amesquinhamento dos nossos horizontes, até para que a gente caminhe mais, né, porque quanto mais você reduz o horizonte, menos você caminha, né? E é isso que tem acontecido nos últimos tempos, no Brasil e em outros países também, e a gente tem que resgatar a ideia de revolução e encantar a sociedade, né? Por mim, estaríamos fazendo festivais de música, caravanas, encontros, semeando pontos de cultura potentes em tudo quanto é lugar, mas de uma forma mais intensa e que fundisse a noção de cultura, comunicação, transformação social profunda, né? Isso tudo está relacionado. E quando a gente deixa de relacionar, a gente se amesquinha. Um exemplo de amesquinhamento, aí falando para a política cultural mais estrito senso, né, é essa política de editalização da cultura. Nós conseguimos uma grande vitória com a Lei Aldir Blanc durante o período da pandemia, a partir de uma mobilização inédita no planeta, via todo mundo nas suas casas, foi via Zoom, via redes, né? E sob um governo declaradamente inimigo das artes e da cultura, e conseguimos emplacar a Lei Aldir Blanc e construir um consenso na sociedade. Isso deveria ser melhor percebido dos grandes pensadores. Quem percebeu isso, o fenômeno brasileiro, que culminou com a Lei Aldir Blanc, foi o Nestor Canclini, né? Ele tem até um trabalho, ele mais 2 pesquisadores brasileiros, a respeito, que inclusive percebe que foi a partir da cultura viva e do que havia sido os pontos de cultura que foi possível que o Brasil tivesse essa solução diferenciada que resultou na Aldir Blanc, né? E ela abriu um caminho e garantiu um orçamento considerável para a cultura. Mas que, logo em seguida, dos últimos 2 anos, ela está totalmente domesticada, via essa ideia de editalização, concorrência entre os grupos culturais de uma forma exagerada. Isso não significa que não possa ter edital em algumas situações específicas, mas do jeito que se fez, o que se criou é a quebra de todos os vínculos de colaboração possíveis. Um grupo disputa para ter 0,1 mais que o outro, né? Para poder ter acesso a recursos, autofágico. Isso está sendo promovido a olhos vistos e dentro do nosso campo. Isso naturaliza esse amesquinhamento da cultura, quando a gente poderia fazer de uma forma totalmente diferente, generosa, colaborativa, cooperativa, criativa, né? E então há essas autodomesticações, né? Conformismos, né? Como conformismo com o analfabetismo, como conformismo com a miséria, com os maus cheiros, com os maus tratos. Você sabe que o ser humano ele não sente o próprio mau cheiro, né? E é importante que tenha esse mecanismo, porque senão a gente não ia conseguir, né? Às vezes tem um problema gástrico, né? E a gente não percebe, não sente aquele cheiro. Os outros é que sentem, a gente mesmo não sente. E senão a gente não ia conseguir nem andar na rua, né? Então, há essa conformação que é biológica, é cultural, e ela é também um grande problema dos tempos atuais. E, novamente, é a arte que permite que a gente sinta os nossos maus cheiros, né?
e sentindo para perceber que isso é sintoma de alguma coisa para poder resolvê-los, né? Então, eu tenho que ter um choque de cultura, um choque que eu chamo de emergência cultural, ao lado do resgate da noção de urgência histórica. Mas isso está no livro, está no último capítulo. Obrigado, Glauco. Obrigado, Antônio. Estamos sempre juntos. Sempre um prazer, viu, Célio, te encontrar aqui. Obrigado.